pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês alguns livros que eu usei com meu filho Marco, que tem autismo, para falar sobre as emoções, né? Geralmente as emoções é um assunto muito abstrato para as crianças, né? E principalmente para as crianças que têm autismo, que já tem mais dificuldade social e mais dificuldade de entender, né, os próprios sentimentos. Então, uma maneira que eu encontrei aqui em casa de conversar com meus filhos sobre as emoções foi através dos livros. E eu vou dar exemplos de alguns que eu usei com os meus filhos, que eles amam e que ajuda muito a gente como pai e mãe a conversar sobre as emoções de uma maneira mais lúdica. Esse livro é um deles, é uma gracinha, mostra a menina com todas as suas emoções e de um jeito bem divertido, né? O que ela faz, como essas emoções se manifestam para ela. Então, eu lembro que o Marco, ele, quando era pequeno, nem conseguia visualizar todas as emoções que falavam sobre raiva. Quando tinha página sobre raiva, ele não queria ver, porque aquilo para ele era difícil. Ele sabia que era uma emoção ruim e que era muito difícil para ele conseguir controlar. Então, por muito tempo, ele teve dificuldade até de ler as coisas que falavam sobre a raiva, né? Mas hoje ele já consegue e com o tempo ele foi aprendendo a lidar melhor com essa emoção. Outro livro muito bonitinho é esse. Eu adoro essa coleção, eles têm uns livros bem interessantes. E aqui mostra direitinho a afeição, né? Como fica a aparência da pessoa que está sentindo cada tipo de emoção. Então isso é muito bom para crianças com autismo, porque geralmente elas têm dificuldade de ler essas emoções, né? Então esse é bem bonitinho e dá uma ideia bem legal através de muitas cores, né? Os desenhos são bem explicativos e mostra para as crianças que todo mundo sente todas essas emoções, porque muitas vezes eles não têm essa noção, né? De que todo mundo sente assim e de que todo mundo arruma um jeito de conseguir controlar essas emoções. Esse livro é muito fofinho porque ele tem um espelho aqui e o espelho pede para a criança ir fazendo e copiando a feição da emoção que está sendo falada. Por exemplo, aqui é feliz, né? Aí faz uma rima e pede para você fazer carinha de feliz e aí já vem como espelho para você ver como é a sua carinha quando você está feliz, quando você está triste. Então eu achei esse bem fofinho, foi uma ideia bem divertida também. Aqui quando você está animado, né, que é seu aniversário, você fica animado, como que é a carinha de animado? Então esses livros de emoções, geralmente, tá vendo, eles são mais lúdicos e ele ajuda muito a criança a aprender sobre as emoções que ela sente. Esse daqui é uma gracinha. Ele fala sobre mais sentimentos, cada cor desse coração é um sentimento diferente e faz analogias, né, de coisas que ela sente. Ela fala que a felicidade é como se fosse uma grande estrela amarela dentro dela que faz ela sorrir de um canto ao outro. Então, isso significa que é porque ela está feliz. Então, assim, é muito bonitinho de ver e o Marco, agora ele não lê tanto mais esse livro, mas ele passava horas lendo e ele adorava repetir sempre o mesmo livro. Esse foi um que ele repetiu muitas e muitas vezes. E como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Eu sempre usava os livros para me ajudar a conseguir ensinar para o Marco um comportamento alternativo àquele mau comportamento que ele apresentou. Então eu uso esse até hoje, é um livro para babies, né, que é bem pequenininho, mas ele é muito explicativo, né? Bebê, seja gentil, fala oi pro seu amigo, cuide do seu cachorrinho,
quando alguém cair, ajude a levantar. Então, assim, é um livro muito simples, com frases muito diretas e com ilustrações, que é tudo que eles precisam para memorizar e para saber o que fazer em determinada situação. Aqui eu usei esse também muito para falar da mãozinha, né? Principalmente na fase dos puxões de cabelo, né? Que eu falei aqui. Então, eu falava muito sobre esse livro. A gente lia esse livro várias vezes por dia, todos os dias, para ele aprender. E esse livro é muito legal, que ele ensina para que são as mãozinhas, né? A gente usa a mão para quê? A gente usa a mão para dar oi para as pessoas, para desenhar, para brincar, para construir. Então são vários exemplos do que a gente usa a nossa mão, né? A nossa mão não é para puxar, não é para empurrar, a nossa mão é para isso. E eu lembro uma vez que eu desenhei a mãozinha dele num papel e escrevi várias coisas que ele faz com a mão dele, que é legal. E eu preguei na parede, então toda hora que ele fazia alguma coisa que ele não deveria com a mão dele, eu ia lá e mostrava para ele, para que você vai usar a sua mão? Isso ele era bem pequenininho e ele aprendeu muito, porque era o registro da mão dele, né? Então era assim, na cabecinha dele era realmente o que ele tinha que fazer com a mão dele. Então fica aí a dica de um exercício muito legal para crianças que ainda estão aprendendo a lidar com a mão. E esse daqui é a mesma coleção desse, porém de dividir, porque muitas vezes que ele usava a mão para empurrar ou para puxar o cabelo era por questão de dividir o brinquedo, né? Então, dando aqui alternativas, né? Que algumas coisas são legais de dividir e outras coisas são mais difíceis, né? Aí falando, os dois querem o mesmo brinquedo, então um puxa daqui, o outro puxa dali, um pode quebrar e cada um gritando meu, meu, meu. E aí ela conta, né? Mas poxa vida, cadê o sorriso? Vocês acabaram com a alegria da brincadeira. E aí, vamos usar as nossas palavrinhas de dividir. Posso brincar com isso? Que é pedir para o colega, né? Ao invés de tomar. Posso ter a minha vez brincando com esse brinquedo, né? Dividir é importante e é legal. Aí ela ainda fala, mas algumas vezes a resposta que você vai ouvir é não. Porque é importante falar isso, né? Não é toda vez que a criança vai ganhar uma vez, não é toda vez que a outra criança vai querer dividir. Então a gente tem que saber esperar. E essa era uma estratégia que eu usava muito com as minhas crianças, que quando não queria dividir o brinquedo, eu contava até 10 para a criança brincar, aí devolvia para o outro, aí contava 10 de novo, devolvia para o outro e ia assim até que algum cansasse de brincar com o brinquedo. Funcionava super bem e eu fiz isso há muito tempo. Então, os livros sempre foram os meus aliados e eu acredito muito que pode ser na casa de qualquer pessoa. Então por isso eu vim mostrar essas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha e de compartilhar com alguém. E continue falando sobre o autismo, pois quanto mais informação, maior a inclusão. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!